Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, Lições de Fé no livro de Josué. Lição número 9, Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O verso para memorizar na lição de sábado. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio-lhes e restituirei tudo em dobro. Zacarias capítulo 9, verso 12. Os capítulos 13 e 21 de Josué contam longas listas de fronteiras e divisões de terras destinadas às tribos de Israel. Para muitos leitores de hoje, essas descrições podem parecer irrelevantes, mas elas têm um significado teológico importante. Essas listas mostram que a terra prometida não era apenas uma ideia distante, mas uma promessa concreta e real. Deus queria ensinar aos israelitas que o território prometido era algo tangível, e eles precisavam agir com fé para tornar essa promessa uma realidade. A terra seria dada aos israelitas como herança, um presente que cumpriria a promessa feita por Deus e seus antepassados. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor com juramento deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles a sua descendência depois deles. Deuteronômio capítulo 1, verso 8. Nesta semana vamos explorar alguns conceitos teológicos relacionados à Terra Prometida e refletir sobre sua relevância espiritual para aqueles que hoje confiam nas promessas de Deus em Jesus. Lição de domingo, Éden e Canaã. Primeira pergunta, leia Gênesis capítulo 12, versos 15, capítulo 3, versos 17 a 24. Quais foram as consequências da queda em relação à duração de vida do primeiro casal? Na criação colocou Adão e Eva em um ambiente perfeito, repleto de abundância e beleza. O casal conheceu seu Criador em um lugar que supria todas as suas necessidades físicas. Além da palavra falada de Deus, o Jardim do Éden servia como um centro de aprendizado, onde adquiriram uma compreensão profunda do caráter divino e da vida que o Senhor desejava para eles. No entanto, ao quebrar o relacionamento de confiança com o Criador, essa conexão com o jardim também se desfez. E, como consequência, tiveram que deixá-lo. Perderam o território que Deus havia confiado a eles. O Jardim do Éden passou a simbolizar a vida abundante, uma imagem que redescobriremos no tema da Terra Prometida. Pergunta número 2. Como os patriarcas entendiam a promessa da Terra Prometida? Leia Gênesis capítulo 13, versos 14 e 15, capítulo 26, versos 3, 24 a 24, capítulo 28, verso 13. O que significa para nós adventistas viver como herdeiros das promessas? Hebreus capítulo 6, versos 11 a 15. Quando Abraão chegou ao território que Deus havia indicado aquele lugar, pela fé tornou-se a terra prometida para que ele e seus descendentes. No entanto, por 400 anos, essa terra permaneceu apenas como promessa. Os patriarcas não chegaram a possuí-la. De fato, não tinham posse que pudessem passar pelos seus filhos como herança. A terra pertencia a Deus assim como o jardim do Éden lhe pertencia. Da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o Éden, Israel também não fez nada para merecer aquele território.
A terra prometida foi um presente de Deus, fruto de sua iniciativa. Israel não tinha nenhum direito natural ou reivindicação sobre a posse da terra. Deuteronômio capítulo 9, versos 4 a 6. Somente pela graça de Deus poderiam desfrutá-la. Os patriarcas eram herdeiros das promessas até que elas se cumprissem. Da mesma forma como seguidores de Cristo, herdamos promessas ainda maiores. Hebreus capítulo 8, verso 6. Que se realizarão se formos imitadores daqueles que pela fé e pela paciência também herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, verso 12. Lição de segunda-feira. A terra como dávida. Pergunta número 3. Leia Êxodo capítulo 3, verso 8. Levítico capítulo 20, verso 22 e capítulo 25, verso 23. Números capítulo 13, verso 27. Deuteronômio capítulo 4, versos 1, 25, 26 e 26. Capítulo 6, verso 3. Salmos capítulo 24, verso 1. Qual era o relacionamento especial entre Deus, Israel e a terra prometida? No aspecto mais básico, o território oferece à nação uma identidade física. Ao definir sua localização, ele também determina a profissão e o modo de vida do povo. Por outro lado, os escravos não possuem raízes e não pertencem a lugar algum. Outra pessoa se beneficia do fruto de seu trabalho. Um território significa liberdade. A identidade do povo escolhido estava profundamente conectada à sua permanência na terra. Havia uma relação especial entre Deus, Israel e a terra. Israel recebeu a terra de Deus como um presente, não como um direito inalienável. O povo escolhido só poderia habitar na terra enquanto mantivesse uma aliança com Yahvé e seguisse os preceitos dessa aliança. Em outras palavras, eles não poderiam desfrutar a terra e as suas bênçãos sem aprovação divina. Além disso, a terra funcionava como uma janela pela qual Israel tinha uma visão mais ampla de Deus. Viver ali lhes recordava constantemente que Deus era fiel, cumpria suas promessas e era digno de confiança. Nem a terra nem Israel existiria sem a iniciativa divina, que era a base de sua existência. No Egito, eles dependiam do Nilo e de sistemas de irrigação, aliados ao trabalho árduo para garantir as colheitas necessárias à sua subsistência. Canaã, no entanto, era diferente. Lá a prosperidade das colheitas dependiam da chuva e apenas Deus controlava o clima. Dessa forma, a terra reforçava a lembrança da contínua dependência de Israel em relação a Deus. Embora Israel tinha recebido da terra como um presente de Yahvé, em última análise, Deus permanecia o verdadeiro dono como Senhor de toda a criação. Salmos capítulo 24, verso 1. Yahvé tinha o direito de dar a terra a Israel ou retirá-la. Se Deus é proprietário, os israelitas e, por extensão, todos os seres humanos são apenas estrangeiros e peregrinos. Em outras palavras, somos hóspedes permanentes de Deus em seu mundo. Pergunta no rodapé. À luz de 1 Pedro capítulo 2, verso 11 e Hebreus capítulo 11, versos 9 a 13, o que para você significa viver como estrangeiro e peregrino, aguardando a cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus? Estamos aqui na terra como um peregrino e estrangeiro, mas pertencemos à Nova Jerusalém, que é a casa de Deus que está preparando para nós vivermos com Ele eternamente. Esse é o propósito de nós cristãos viver aqui na terra, é buscar o reino de Deus. Lição de terça-feira, o desafio da terra. Pergunta número 4, leia Josué capítulo 13, versos 1 a 7. Embora a terra de Canaã tenha sido um presente de Deus, quais foram alguns dos desafios enfrentados ao tomar posse dela? Considerando que os israelitas viveram como escravos por séculos,
Suas habilidades militares eram limitadas para conquistar a terra prometida. Mesmo os egípcios, com seus exércitos treinados e bem armados, não conseguiriam ocupar Canaã de forma duradoura. A conquista total da região foi impossível para eles devido às cidades muradas, que eram praticamente intransponíveis. Agora, uma nação composta por ex-escravos enfrentava a tarefa desafiadora de conquistar uma terra que seus antigos senhores não conseguiram dominar. Se algum dia eles conquistassem essa terra, seria unicamente pela graça de Deus e não por seus próprios esforços. Os capítulos 13 a 21 de Josué tratam da divisão da terra entre as diversas tribos de Israel. Essa distribuição não apenas indicava o que lhes era concedido, mas também destacava o que ainda precisava ser ocupado dentro daquele território. Os israelitas tinham a promessa de viver com segurança na herança que Deus lhes estava proporcionando. Eles eram, na verdade, inquilinos legítimos da terra que pertencia ao Senhor. Entretanto, a iniciativa de Deus precisava ser acompanhada por uma resposta ativa da parte deles. A primeira metade do livro narra como Deus parte deles. A primeira metade do livro narra como Deus entregou a terra ao desapropriar os cananeus. A segunda metade relata como Israel tomou posse da terra a colonizá-la. Essa complexidade da conquista ilustra o processo da salvação. Assim como Israel, não podemos fazer nada para conquistar nossa salvação. Éfeso, capítulo 2, versos 8 e 9. Ela é um presente de Deus, assim como a terra era uma dávida, fundamentada no relacionamento de aliança que Israel tinha com ele. Isso, sem dúvida, não se baseava em seus próprios méritos. Ver Deuteronômio, capítulo 9, verso 5. Contudo, para que os israelitas pudessem desfrutar desse presente divino, era necessário que assumissem todas as responsabilidades que vinham com a vida na terra prometida. Essa dinâmica é semelhante ao processo de santificação que vivenciamos, resultado da nossa obediência de amor, como cidadãos do reino de Deus. Embora os dois processos não sejam idênticos, existem paralelos entre receber a terra pela graça e receber a salvação pela graça. Fomos agraciados com um presente maravilhoso, mas é algo que podemos perder se não cuidarmos dele como responsabilidade e vigilância. Pergunta no rodapé: de que maneira os cristãos hoje enfrentam desafios semelhantes aos que surgiram durante a ocupação da terra prometida? Leia Filipenses capítulo 2, verso 12, Hebreus capítulo 12, verso 21. Quer dizer, a terra prometida dos antepassados lá do Antigo Testamento era a terra de Canaã, que eles poderiam habitar. E a nossa promessa hoje de uma terra prometida é a Canaã espiritual, que é a Nova Jerusalém, que está esperando por todos nós, para que nós podemos nos salvar e morar junto com Deus e seu Filho Jesus. Lição de quarta-feira: o ano do jubileu. A terra prometida era tão essencial para a identidade de Israel como o povo de Deus, que não poderia ser dividida de maneira ampla e sem critérios. Sua repartição precisava ser feita entre tribos, clãs e famílias. Números capítulo 34, versos 13 a 18. Para garantir que não ficasse nas mãos de alguns elites dominantes. Pergunta número 5. Leia Levítico capítulo 25, versos 1 a 5. Capítulo 8, verso 13. Qual era o propósito do ano sabático e do ano do jubileu? Ao contrário do Egito, onde as pessoas frequentemente perdiam suas terras e se tornavam servas do faraó, o propósito de Deus para os israelitas era garantir que eles nunca ficassem em uma situação de desvantagem permanente. A terra que cada família recebia não poderia ser possuída por ninguém de fora de seu clã ou a família original. Na verdade, segundo o plano de Deus, a terra não poderia ser vendida.
ela só poderia ser arrendada, o seu valor seria determinado com base nos anos restantes até o próximo ano, o ano do jubileu. Isso significava que alguém se tivesse que vender sua propriedade familiar. Seus parentes tinham a responsabilidade de resgatá-la antes do jubileu. Levítico capítulo 25, verso 25. A forma como a terra distribuía nos ajuda a entender melhor a intenção do coração de Deus. Como nosso Pai Celestial, Ele queria que seus filhos fossem generosos os que estavam em dificuldade, permitindo que as terras sustentassem todos a cada 7 anos. O ano sabático aplicava a ideia do descanso do sábado em uma escala maior. Além de valorizar e encorajar o trabalho duro, a propriedade da terra exigia que as pessoas se respeitassem e cuidassem uma das outras, especialmente em tempos de dificuldade financeira. As leis sobre a propriedade da terra ofereciam a cada israelita as chances de se libertar de situações opressivas, herdadas ou causadas por escolhas erradas, e de ter um novo começo. No fundo, essas leis transmitiam uma das verdades mais importantes sobre o propósito do Evangelho: eliminar as divisões entre ricos e pobres, empregadores e empregados, privilegiados e desfavorecidos, reconhecendo que todos precisamos de graça de Deus. Infelizmente, Israel não seguiu o padrão estabelecido por Deus e, após séculos, as advertências de Deus se tornaram realidade. 2 Crônicas, capítulo 36, versos 20 a 21. Pergunta no rodapé: como os princípios da distribuição de terras israelitas e do sábado podem nos lembrar que, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais? Quer dizer, respeitar a todos os seres humanos aqui da terra, ver todos nós seres humanos como irmãos e respeitar, não brigar, não matar, não fazer nada, não roubar, que todos nós somos iguais. E de que maneira o sábado pode nos ajudar a evitar ciclos de exploração e compulsão do consumismo que assolam muitas sociedades? Quer dizer, o sábado deve ser guardado, porque Deus o guardou e santificou. E não de abrir as lojas, não de abrir os supermercados, não de se embriagar na bebida, em drogas, é guardar. É um dia espiritual que nós devemos estar junto com Deus e não separado dele. Porque isso será implantado como um domingo, que eles querem implantar o decreto dominical. Eles vão obrigar a todos a guardar o domingo. E as pessoas só vão saber como guardar como guardar o sábado guardando o domingo. Que eles vão obrigar a guardar 24 horas, do pôr do sol de sábado ao pôr do sol do domingo, como nós adventistas guardamos, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. E eles vão guardar do pôr do sol do sábado ao pôr do sol do domingo. E os que guardarem esse dia vão saber, os adventistas tinham razão de guardar o sábado. Lição de quinta-feira: a terra restaurada. Pergunta número 6. Leia Jeremias, capítulo 24, verso 6. Capítulo 31, verso 16. Ezequiel, capítulo 11, verso 17. Capítulo 28, verso 25. Capítulo 37, versos 14 e 25. Qual era a promessa de Deus a respeito do retorno de Israel à terra prometida? E de que forma ela se concretizou? Durante o exílio em Babilônia, os israelitas enfrentaram não apenas a dolorosa realidade de não ter raízes, mas também a promessa de que seu relacionamento com Deus, embora concretizado pela promessa da terra, não estavam condicionado nem limitado à posse física. A posse física dela. Quando se confessaram seus pecados e se arrependeram e buscaram o Senhor de todo o coração, Deus cumpriu sua promessa e os trouxe de volta à sua terra, como um sinal de restauração. Ou seja, ele ainda era o seu Deus, mesmo na ausência da terra. Entretanto, a promessa de Israel de possuir a terra para sempre era condicional.
Deuteronômio capítulo 28, versos 63 e 64. Josué capítulo 23, verso 13 e 15. 1 Reis capítulo 9, verso 7. 2 Reis capítulo 17, verso 23. Jeremias capítulo 12, versos 10 e 12. Da mesma forma, a promessa de representamento e prosperidade na terra após o exílio também dependia de condições. Ao mesmo tempo, os profetas do Antigo Testamento apontavam para uma restauração que seria trazida pelo futuro rei, descendente de Davi. Isaías capítulo 9, verso 6 e 7. Zacarias capítulo 9, versos 9 e 16. Essa promessa que se concretizou na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, em quem se cumprem todas as promessas feitas pelo antigo Israel. Embora no Novo Testamento não mencione diretamente a terra prometida, ele afirma que as promessas de Deus se realizaram em Jesus Cristo e por meio dele. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, Romanos capítulo 15, verso 8. Assim, a luz de Cristo e a terra prometida é reinterpretada e se torna um símbolo símbolo das bênçãos espirituais que Deus planeja conceder ao seu povo fiel, tanto agora quanto na eternidade. Efésios capítulo 2, verso 6. O cumprimento final da promessa divina de descanso, abundância e bem-estar na terra prometida ocorrerá na nova terra, livre do pecado e de suas consequências. Nesse sentido, como cristãos, nossa esperança se fundamenta nas promessas de Cristo, e que ele voltará e, após um período de 1000 anos no céu, estabelecerá seu reino eterno na terra renovada. Esse será o cumprimento final de todas as promessas relacionadas à terra prometida. Pergunta no rodapé. Leia João capítulo 14, versos 1 a 3, Tito capítulo 2, verso 13 e Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 3. Qual é a esperança final representada nesses versos e de que maneira a morte de Jesus assegura o cumprimento dessa esperança? Que ele morreu por todos nós para pagar os nossos pecados e que nós devemos avistar apenas de adorar a Deus, aceitar Deus em nossos corações e nossa alma, de todo o nosso entendimento e de buscarmos a vida eterna. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Seremos salvos eternamente quando entrarmos pelas portas para a cidade. Então poderemos nos regozijar de estarmos salvos, eternamente salvos. Até então, porém, precisamos atender à exigência do apóstolo e temer que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Hebreus capítulo 4, verso 1. Ter certo conhecimento de Canaã, cantar os hinos de Canaã, regozijar-se na perspectiva de entrar em Canaã. Não levou os filhos de Israel às vinhas e olivas na terra prometida. Eles só podiam tornar realmente seus pela ocupação, cumprindo as condições, exercendo fé viva em Deus, apoderando-se de suas promessas. No livro Ellen G. White, para conhecê-lo, página 5 de junho. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada pátria. Hebreus capítulo 11, versos 14 a 16. Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de água viva. Ali as externas planícies se esplendem na direção de suas lindas colinas e as montanhas de Deus erguem seus majestosos cumes nessas planícies pacíficas, ao lado daquelas correntes cristalinas. O povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. Ellen G. White, no livro Grande Conflito, na página 558. Então, povo de Deus, essa foi a lição no livro de fé e nas lições de fé. Lições de fé no livro de Josué. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para apresentar essa lição da Escola Sabatina, a verdade da sua palavra para todas as pessoas, nações e línguas.
Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo no meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!